A gente teve uns grandes desafios e acho que dois principais. A pandemia, e pensar que em 2021, metade de 2021, a gente teve o momento mais agudo assim, da pandemia, né? E também as políticas de diminuição orçamentária, depois cortes e até culminando com sequestro de recursos mesmo, né, que foi o final de 2022. Considerando todo esse contexto, então a PROACE, toda a parte relacionada à saúde, os profissionais de saúde da PROACE se dedicaram a trabalhar junto ao NEVES, né, ao Núcleo de Vigilância em Saúde, junto ao Comitê de Gestão da Pandemia, no vencimento da Covid. Então, praticamente a equipe toda ficou mobilizada para essas ações, né, de combate à pandemia e de também monitoramento, né? Então, acho que isso marcou bastante, e a parceria com as outras unidades, sobretudo com a Coordenadoria da Rede Integrada de Segurança Alimentar, que cuida dos RUs, para a gente poder fazer chegar a alimentação, para a gente poder trabalhar numa perspectiva de redução de danos mesmo que do ambiente que a gente estava. E a questão da redução dos orçamentos também foi empurrando a gente, né, a olhar para as bolsas e ter que fazer ajustes, né? Então, se a gente tinha um volume de recursos que ia para bolsas, para alimentação, como que a gente diminui isso, mas melhora a qualidade da alimentação e faz ela chegar? E isso foi muito importante, a maneira que foi conduzida, porque tinha uma comissão formada por estudantes, docentes, técnicos administrativos, junto com a gestão. Esses dois pontos, né, que foi a pandemia, que está sendo, né, e também essa política de redução orçamentária, ela foi nos obrigando a nos organizar, né? E aí, para a gente poder vencer esse desafio, foi isso. O engajamento, o compromisso da equipe e também o diálogo, né, com os estudantes, com docentes, com o TEAS, para apresentar, mostrar a situação e tentar encontrar solução em conjunto, né? Então, acho que isso marca bastante esses 2 anos, né? Então, a permanência estudantil, ela pautou, por exemplo, uma resolução que a própria Conselho de Administração tomou, né? Então, a gente, empurrado por uma crise orçamentária, a universidade se reúne no Conselho de Administração e tira uma resolução bastante importante, que em situações de emergência orçamentária, de crise, algumas coisas têm que ser priorizadas. E quais foram elas? A assistência estudantil e também o pagamento das empresas terceirizadas para, pelo menos, honrar com o salário das pessoas que trabalham nessas empresas, né? Então, isso é importante porque isso dá, no meio de um caos orçamentário, uma tranquilidade, que na hora que apertar, a gente pelo menos tem essa decisão, que é uma decisão da comunidade. O CRI, que foi o Programa de Fomento à Permanência Estudantil, junto com a FAIA, também aprovado no Consune, que nos ajuda a apresentar para a sociedade uma possibilidade de também apoiar nesse momento de crise. Foi um dos caminhos que nos possibilitou, por exemplo, até na crise criar um auxílio para estudantes com deficiência, a articulação nacional. Então a gente retoma um pouco a UFSCar nesse cenário, né? Seja nos fóruns das pró-reitorias ou mesmo na própria Andifes, né? Então essa articulação de tentar encontrar caminhos e saídas em conjunto com o próprio sistema federal de ensino superior, com a articulação interna, né, com as demais pró-reitorias, secretarias, e também com uma interlocução externa, seja com os fóruns e com a Andifes e também com o legislativo, né, atrás de emenda, mostrando, enfim, acho que essas parcerias nos ajudaram a superar essa crise e permitir que a gente agora tenha um pouco mais de tranquilidade em relação à pandemia e visualizar um futuro um pouco mais tranquilo em relação ao orçamento, né? Então, a gente criou vários projetos para tentar ajudar na permanência estudantil. Então, de forma geral, a gente tem o PIAP, que a gente conseguiu reforçar o PIAP, ele já era um projeto que já existia, que é de apoio
institucional a permanência. Ele tinha uma quantidade de bolsas, a gente conseguiu aumentar essa quantidade de bolsas e a gente conseguiu fazer com que mais discentes tivessem aderência ao programa. A gente tem o programa de apoio aos indígenas e quilombolas. A gente tem o PAPEL, que é um programa que auxilia as práticas esportivas. A gente já conseguiu aqui no campus de São Carlos e no campus de Araras, e agora no campus de Lagoa do Sino eles também estão começando a trabalhar com isso. A gente tem um outro projeto que é ligado à arte e à cultura, que é feito com a moradia. Acho que é importante a gente falar que a Comissão de Saúde Mental, ela conseguiu agora ser implementada, ela faz parte da PROACE, e aí a gente conseguiu também criar uma coordenadoria para isso. Tem um outro projeto que a gente criou agora, que está ligado ao AC, é de práticas e brincadeiras, que são bolsistas de pedagogia ou de educação especial. Acho que uma outra conquista que a gente precisa sempre chamar a atenção é o CRI, né? Que é o nosso programa ligado junto à FAI, que é captação de recursos, né? Que é também voltado para ações de permanência estudantil. A gente consegue fazer com o recurso do CRI, por exemplo, dar suporte para discentes que fazem parte do programa de permanência participar de congressos. Os projetos agora eles são institucionais. Quando terminar a nossa gestão, que chegar outra gestão, eles estão lá. Eles passaram no COAS, foram aprovados, viraram uma resolução, então eles continuam existindo. Uma outra coisa que é muito importante que a gente conseguiu é essa interlocução e esse trabalho em conjunto com as outras pró-reitorias, com a PROPEQ, com a PROEX, com a SAAD, com a PROAD. O que a gente consegue ali com a CRISA, né, que é a coordenadoria que está ligada à PROAD, que cuida da parte dos RUs, a conquista com a CRISA foi muito grande. E esse trabalho em conjunto com a CRISA garante vários mecanismos de permanência, então acho que isso é importante. A própria Comissão de Saúde Mental, acho que é uma coisa que está agora institucional e está ali, a nossa gestão passa, ela vai continuar existindo. Então acho que o que a gente conseguiu deixar marcado, que a gente pode sair, é uma coisa que continua, que o fluxo está contínuo e que vai existir sempre.